Olá pessoal, eu sou Gustavo Strobe e hoje eu vou falar um pouco sobre dois tipos de visto de empreendedores para dois países diferentes. Hoje eu vou fazer uma comparação entre o visto de empreendedor para Nova Zelândia e o visto de empreendedor para Portugal. Vou falar basicamente da categoria onde você abre um negócio, um pequeno negócio em um desses países e um pouco a diferença de como eles funcionam. Bom, inicialmente, Nova Zelândia. Nova Zelândia, você precisa ter um plano de negócios para um investimento de 100 mil dólares neozelandeses, mais ou menos 300 mil reais em reais, né? Esse plano de negócio, ele tem que ter alguma comprovação, por exemplo, da tua experiência passada como empresário, como empreendedor. Tem uma curiosidade ali que eles pedem que não tenha tido falências, né? Eu acho muito engraçado isso, porque todo bom empreendedor teve alguma falência na vida, né? Mas eles podem ver algum problema se você ficar mencionando os seus fracassos, né? Mas esse visto de empreendedor é um visto que tem uma fee razoavelmente baixa, em torno de 3 mil, 3.500 reais. E você pode ficar empreendendo por um certo período na Nova Zelândia, por em torno de 2 anos para cada emissão de visto, né? Qual que é o problema desse visto de empreendedor, de pequeno empreendedor para Nova Zelândia? Na experiência dos nossos parceiros agentes de imigração oficiais da Nova Zelândia, o que eles têm comentado é que você tem que fazer um plano de negócio super enxuto, super correto, super estruturado, e a realidade, depois você começa a praticar o negócio. Por exemplo, eu vou contratar 5 pessoas, você tem que contratar 5 pessoas. Então, se você entra no mercado e o mercado é um pouco diferente e você tem que ter 3 pessoas, pessoas a menos, por exemplo, eles já não te dão visto. Então, é um visto, já não te dão residência. O visto você pode ficar trabalhando lá, mas você não vai ter a residência. O que é isso? Uma coisa é você ter a permissão para estar lá, empreendendo lá. Outra coisa é você ter os direitos do residente, que seriam saúde e educação gratuitas, né? Basicamente, isso é um dos maiores benefícios, sem falar que você, a partir do momento que você se torna residente permanente, você não precisa ficar renovando visto. Você também tem direito a participar da aposentadoria neozelandesa, né? Então, esse é um visto. Eu gosto muito desse visto pelo seguinte: claro, você tem que ter os 300 mil reais, né? Mas depois disso, você chega na Nova Zelândia, o céu é o limite. É um povo muito aberto para empreendedores. Toda a ilha se vê como empreendedora, na verdade, né? Eles tiveram que vir de longe, né, da Grã-Bretanha para fazer sua colônia lá, se iniciar lá. Todos são muito abertos a imigrantes da Nova Zelândia. E tem uma economia interessante, tem uma economia, apesar de ser muito pequena, todo mundo que está lá trabalha muito, né? É uma economia muito produtiva e, se eu não me engano, está na 3ª posição de países com maior liberdade econômica do mundo. Então, isso é muito, muito bacana. Você tem uma mão de obra imigrante que está disposta a fazer qualquer coisa para ficar no país. Então você tem pessoas interessadas em trabalhar como funcionários, né? Realmente, assim, desse lado é muito bom. Você já chega e você tem toda a liberdade para empreender, né? É claro que é bom fazer umas viagens como turista antes para ver onde você vai empreender, porque o visto de empreendedor ele é um pouco amarrado no teu propósito de negócio, né? Tá, então qual que é o lado ruim da Nova Zelândia ali? É difícil conseguir a residência depois, essa é a realidade, né? Você pode tentar, eu vou deixar aqui no canal aqui algumas referências onde você pode pesquisar mais sobre isso, né? Mas é uma coisa muito bacana, eu curto muito essa opção aí. Sim, você pode também ficar renovando o teu visto de negócios por uma eternidade, você está morando lá, né? Você só não vai ter os direitos de residente, que infelizmente a educação lá para os seus filhos vai ser muito cara se você não for residente, né? Agora vamos comparar com Portugal. Portugal, o capital necessário é 5 mil euros, é 30 mil reais, é 10 vezes menos, né? Você vai começar a pagar ali algumas taxas mensais, que vai ser um contador, que vai ser 180 euros, e mais uns 150 euros por mês de segurança social, para manter a tua empresa funcionando.
Você não precisa contratar pessoas, você pode fazer, você vai precisar para o visto D2, que já é o visto de residência direto, né? Ao contrário do visto de empreendedor, que talvez eles te deem residência depois. O visto para Portugal já te dá residência direto, né? E você faz um plano de negócios para o teu visto, mas você não precisa seguir esse plano de negócios. Quando você for fazer as renovações, você precisa só demonstrar que você tem uma empresa que está funcionando e faturando, emitindo nota, pagando os impostos, né? E é interessante que uma coisa que você precisa saber sobre a Europa, como a Europa tem muito, a carga de impostos é muito maior do que, por exemplo, a Nova Zelândia é 10 a 15%, né? Portugal ou qualquer país da Europa pode chegar a 40%, né? Eles sabem que a maior parte das empresas não tem lucro, né? O que é isso? A pessoa coloca todos os seus gastos pessoais na empresa, como fazem no Brasil. Isso aí é uma estratégia de contabilidade legal, né? A empresa que está pagando as coisas, né? Então, você também não precisa ter muito funcionário, você não precisa ter um grande faturamento para manter esse visto, né? Eles só querem que você prove que você tem como se manter na Europa, vivendo na Europa. Tendo dito isso, né, você pode empreender basicamente em qualquer área em Portugal. Tem algumas limitações quanto a alguns tipos de empresas de turismo, que você precisa ter um capital capital social muito mais elevado, né? Mas, a grosso modo, ele é um visto bem acessível, bem rápido, que vai dar educação, vai dar saúde gratuita para toda a sua família desde o primeiro dia que você chega. Então, mais uma vez, né, Portugal ele é realmente muito interessante se comparar com outros países, né? Ele é muito acessível. Algo que você tem que saber sobre empreender na Europa, em Portugal. A economia europeia está agora passando por muitas mudanças, né? Teve o Brexit, tem a coisa teve agora a pandemia, eles estão gastando muito da segurança social deles. É um povo que consome muito pouco, em serviços. E normalmente o empresário que se dá melhor, o empreendedor que se dá melhor em Portugal, ou ele está na área de TI, como que é um mercado que está funcionando em todo mundo, né? Ou ele está trabalhando com as fronteiras, ele está trabalhando com importar, exportar coisas da China para outros países, para o Brasil, do Brasil para a Europa, café do Brasil para a Europa. Tem que ver algum espaço ali, né? Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que eles são corretores de Bitcoin, que eles captam Bitcoin mais barato na Europa. Eles só fazem isso, eles não têm nenhum funcionário, só tem lá um notebook, eles captam Bitcoin mais barato na Europa para vender para o Brasil e vice-versa, né? É claro que esse é o nicho deles, eles entendem disso, são profissionais desse ramo, né? Mas é isso aí, se você quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, fazer algum plano de imigração para um dos nossos países com quais a gente trabalha, marca aqui o nosso WhatsApp, manda uma chamada para a gente que a gente vai ter o maior prazer em atender. Obrigado.